RS Esporte. Amigos do rsesporte.com, vamos comentar pela Copa do Brasil o jogo do Grêmio diante do CRB diante do Grêmio pela segunda fase da competição. Ao meu lado, o jornalista Luiz Antônio Corazza, dos canais ESPN, editor, né, dos canais ESPN, junto comigo vai comentar essa vitória do Grêmio por 3-1, vitória importante, num dia em que uma notícia nada boa veio cair no colo do clube Grêmio, né? Onde se soube que seu estádio Arena do Grêmio poderá ser fechada aí nos próximos dias por falta de recursos financeiros para manter a operação durante os jogos, devido à crise da OS estar envolvida com o Lava Jato. Mas dito isso, vamos falar de futebol, né, Corazza? Que é o que mais importa. O Grêmio que vem nessa escalada pela Copa do Brasil depois da derrota, né, no Campeonato Gaúcho pro Internacional, que venceu o Atlético Mineiro na Libertadores por 3-1 e mantém a excelente fase passando para a próxima fase da competição. O Grêmio também passou para a próxima fase da competição, eliminando o jogo de volta, ganhando por 3-1. Corazza, o que tu achou do Grêmio? O Pedro Rocha no ataque, o Luan machucou o pé, talvez seja dúvida. Enfim, esse Grêmio que venceu o CRB e passou de fase na Copa do Brasil. Olha, Copete, primeiro de tudo um prazer estar aqui contigo. Eu acho que foi fundamental essa vitória do Grêmio, porque o Grêmio veio de um mau resultado na estreia do Brasileirão contra a Ponte Preta. É verdade. 2-0, faltou 3-3. Jogar lá em Maceió não é fácil. O CRB é campeão lá, vinha fazendo uma boa campanha, tem um time competitivo. O gramado é pesado. O calor, né, tem toda aquela dificuldade da viagem, o Grêmio atravessou o Brasil. Ninguém esperava uma facilidade dessa. Eu achei que ia ter o jogo de volta. Foi uma surpresa. E eu acho que o Luiz Felipe acertou na escalação do time do Grêmio. Porque o Brian, a gente já viu que não adianta. O Mamute vinha bem e foi para a seleção. Então acho que ele acertou escalando o Luan mais avançado e o Pedro Rocha. Lá em Passo Fundo, no Gauchão, eu vi jogar, digo, esse garoto tem futuro, ele sabe, é um cara agudo, entendeu? Olha o vertical, vai pro gol, né? Vertical, joga bem e não se apavora na frente do gol, fez 2 gols hoje. Eu acho que foi uma boa partida que o Grêmio fez lá. O Luiz Felipe tem razão em fechar um pouco mais o meio de campo do Grêmio, porque o Grêmio estava muito vulnerável. O Maicon ainda não decoloque no Grêmio, é um volante que não marca muito bem. Mas é o mais regular do meio campo, né? Tem que ser titular. Eu acho que ele, o Wallace e mais um volante. Quando o Ramiro voltar, eu acho que tem que ser o Wallace, Maicon e Ramiro, jogar com 3 volantes, dois atacantes mais na frente e mais agudo. E a defesa do Grêmio a gente sabe que é boa. Agora tem que proteger um pouco mais o meio de campo, porque, deu para ver no Grenal, o Grêmio levou um baile no segundo Grenal aqui do Beira-Rio, podia ter sofrido uma derrota maior, e quanto a Ponte Preta foi aquilo, né? É verdade. Vazou de uma maneira ou outra. Então, foi uma boa partida que o Grêmio fez lá contra o CRB, uma vitória boa, não tem o jogo de volta aqui, e isso já é bom para o Luiz Felipe treinar um pouco mais o time, né? E talvez com aquela novidade que tu falou, com a eliminação de São Paulo, pode vir o Luiz Fabiano. Exatamente, né? Existe essa sondagem do Grêmio com o empresário Luiz Fabiano, né? Mas aí foi dito na primeira oportunidade que o Luiz Fabiano estaria indisponível, porque defenderia o São Paulo na Libertadores e agora eliminado pelo Cruzeiro nos pênaltis. Existe a possibilidade do Luiz Fabiano sair do São Paulo. É boato, né? Sondagem, mas nunca se sabe nesse mercado da bola que todo dia mudam as informações, né? Uma hora não é, outra hora é, daqui a pouco o jogador desembarca e tu nem sabe como é que aconteceu. Eu não ficaria surpreso se o Grêmio não desse uma investida no Jô do Atlético Mineiro, que teve aqui também agora. Né? O Jô, Luiz Fabiano, o Grêmio está precisando de atacantes, se reforçar. O Grêmio sabe que a Copa do Campeonato Brasileiro é um campeonato muito complicado, muito difícil. Se você não tiver bons jogadores, um bom grupo, você fica do lado de baixo, na segunda página. Né? É verdade. Primeiro da segunda página, como dizia o antigo vice de futebol que a gente conhece bem. O Grêmio contratou 2 reforços, né? Luan Viana e Vitinho. O que tu espera desses jogadores que são desconhecidos, mas, ao que tudo indica, promissores? Esse Vitinho, goleador do Campeonato Catarinense, quer dizer, é um cara bom para grupo. Eu vi os gols, eu vi no YouTube os gols que ele fez aí, que a RBS TV lá de Florianópolis mandou. O cara fez gol com o pé direito, com o pé esquerdo, fez gol de cabeça, gol de voleio. Quer dizer, era o Campeonato Catarinense, outro patamar. Ele tem uma trajetória bem parecida com o Damião, né? O Leandro Damião, que veio sem categoria de base,
veio da várzea, jogou o campeonato profissional e agora está se repetindo essa história, pelo menos. Tem que ver, né? Porque a partir do momento que o seguinte veste a camisa tricolor, o manto sagrado, aí fica diferente. Então, como é que nós vamos ver? O Grêmio está precisando de grupo também, então os jogadores são bem-vindos. Então, o que tem aí mais um reforço de peso, que daqui a pouco vai ser o Luiz Fabiano, um Jô, algum atacante desse calibre, eu acho que dá para fazer uma boa campanha e eles caem uma Libertadores. E eu levo muita fé o seguinte, o Felipão é especialista em Copa do Brasil, acho que o Grêmio vai longe nessa competição aí. É verdade, né? E paralelamente com o Campeonato Brasileiro não pode ratear, né? Porque pode ser campeão, o Felipão já passou por uma experiência no Palmeiras, foi campeão na Copa do Brasil com o Palmeiras e saiu e o Palmeiras foi rebaixado. Né? Vamos perder a arena, mas exatamente. Pode se voltar para o Olímpico, numa mini arena lá, mas ser rebaixado de novo, o Grêmio não dá, né? Mas enfim. Coraza, muito obrigado pela tua participação aí, né? O Grêmio vai voltar agora pelo Campeonato Brasileiro contra 6h30, sábado em Curitiba. Curitiba contra o Coxa, né? Contra o Coxa, Curitiba, que perdeu na estreia para o Chapecoense. É jogo para pelo menos um pontinho tem que trazer de lá. E nessa Copa do Brasil agora, o jogo de hoje, né? Ele classificou-se por 11-10 ou 12-11 nos pênaltis, Curitiba. Ou seja, está passando numa fasezinha que o Grêmio pode vir de lá com 3 pontos ganhos. É jogo para ganhar. É verdade. No máximo empatar, não pode ser derrotado, né? Que aí vai dar crise de novo. É verdade. Tá certo, então. Muito obrigado aos amigos do rsport.com, obrigado pela audiência, confiança de todos esses 5 anos. Nós agora, dia 19 de maio, completaremos 6 anos de rsport.com, trazendo informações, notícias e tudo que se refere ao esporte gaúcho, aos atletas que praticam o esporte do Rio Grande do Sul, né? E voltamos aí nesse final de semana, já falando sobre o Internacional e Avaí, e também o Coritiba e Grêmio. Tá certo, Coraza? Muito obrigado aí. Ele certamente vai voltar. Feito? Valeu, gente. Clique nele, que é.